Tá se arrumando, né? Para esperar os convidados. Agora é pra valer. Agora a gente tá aqui pra valer. São 7 horas, 19 horas em ponto. Estamos entrando aqui para um momento maravilhoso, completamente esperado. Fiquei muito ansiosa por esse momento. Fernanda é um grande ídolo para mim na carreira, sempre foi. Desde quando eu conheci aí o autismo, desde quando eu fui orientanda da orientanda dela. E isso se tornou uma relação de admiração muito grande que eu tenho por ela. E estar com ela aqui hoje, para mim, é um marco importantíssimo da minha vida, enquanto reconhecimento do quão feliz eu sou fazendo o que eu faço, fazendo o que eu gosto. Acho que se teve um momento na vida que eu sonhei, foi com esse momento que eu tô vivendo agora. Que maravilha! Coisa boa, realizações em plena quarentena. Muito bom ter vocês aqui comigo. A professora Fernanda está chegando. Eu queria falar sobre uma coisa com vocês. Foi uma ideia da própria professora Fernanda que nós fizéssemos aí uma campanha voltada para doação, né? Estamos passando todos por uma quarentena, não está fácil para ninguém, mas se você puder doar ou souber de alguém que possa doar, vamos ajudar instituições que trabalham com a nossa causa, assim como todas as outras. Mas aí, lá no meu Instagram, no Fono Juliana Rocha, quanto aqui no Instagram da P&G, lá na parte do feed, vocês podem encontrar o QR Code para fazer doação para o FAMA, que foi a instituição que nós escolhemos para essa semana, né? O FAMA, o Fantástico Mundo Autista. Muito bem dirigido por Patrícia Teodolino, uma pessoa muito querida, ela faz coisas inacreditáveis com muito pouco dinheiro, mas eles estão precisando de ajuda. Então, a cada live nós vamos trazer aí um pedido de ajuda e o dessa semana é para o FAMA, o Fantástico Mundo Autista. A outra coisa é fazer propaganda do nosso curso de aprimoramento. Essa live, a Live Circle, essa palavra linda, esse ciclo de lives maravilhoso, está acontecendo por conta do nosso aprimoramento online de atendimento fonoaudiológico para pessoas com TEA, e todas as lives que vocês vão ver aqui são de professores do nosso aprimoramento, da nossa grade. Então entrem lá, vejam, dê uma olhadinha lá na nossa grade que está incrível, as aulas ficam disponíveis aí por um bom tempo, vocês podem fazer atividades, podem dialogar diretamente com os professores e vale muito a pena, vocês vão gostar muito. Professora Fernanda, peraí que ela está me perguntando o que deve fazer, vai pausar. Pronto, eu voltei, tava dando as orientações para ela já tá chegando. A gente já fez um testezinho aqui e foi muito gostoso. Deu tudo certo, ela já vem e a gente já bate esse papo. Enquanto isso, vocês podem mandando as perguntas de vocês. Nós estruturamos esse momento de hoje para nós falarmos sobre avaliação, né? Fazemos uma pincelada na parte de avaliação. Vamos falar também dos formatos de atendimento, né? Das possibilidades de se fazer o atendimento fonoaudiológico junto a essas crianças, principalmente do assunto do livro novo da professora Fernanda, que é sobre orientação aos pais de crianças com TEA, tá? Então, eu já tô ao vivo, ela tá perguntando aqui, vou dar outra pausa para orientar ela. Aqui. A professora Fernanda está chegando. Oi, Pronto. Agora chegou a nossa aula. Agora tá tudo certo. Tá tudo certo, só abaixa um pouquinho o telefone. Deixa eu... Peraí. Melhor. Agora tá ótimo. Agora está ótimo. Seja muito bem-vinda. Eu estava contando para eles que se algum dia eu imaginei chegar muito longe, foi essa conversa aqui agora. Pronto. Zerei a minha vida de fonoaudióloga, tá bom. É um prazer enorme estar conversando com a senhora hoje. Eu prometi que eu ia falar com você hoje. A professora Fernanda é professora livre-docente da USP, é fonoaudióloga. Ela é autora de diversos artigos e muitos livros, inclusive da minha Bíblia, o ABFW. Está com um livro muito bacana novo aí também que ela vai falar pra gente. E é um prazer, é muito bacana. Eu estava falando para eles do nosso aprimoramento, que a gente está com uma grade muito bacana, né? Que é um aprimoramento que pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, porque ele tem um viés aí à distância muito bacana. E vamos começar? Vamos começar. Essa coisa de ensino à distância, a epidemia está nos obrigando a transitar por esse caminho de um jeito muito mais intenso, né, do que a gente fazia. Mas está super interessante, está super bom, assim, a gente se reinventando todo dia, né? Eu acho. E muito menos pejorativo, né? A gente sempre teve, a EAD sempre teve um viés muito diminuído. E talvez agora a gente consiga
mudar um pouco esse perfil, né? A coisa é essa, não é só uma coisa de estar à distância porque precisa, mas são recursos diferentes que a gente tem disponíveis nesse atendimento, nesses contatos à distância, né? A gente... Eu falei que eu nunca aprendi tanta coisa na minha vida em tão pouco tempo como eu tive que aprender a mexer em tantas plataformas diferentes. Pois é, pois é. E a minha geração, então, que não nasceu com chip implantado, né? A minha geração teve que aprender, está tendo que aprender tudo. Então, eu tinha sempre muita preguiça, eu sempre achava que, ai, mas eu vou aprender isso, a hora que eu dominar, já vão ter inventado uma outra coisa, já vão ter... Mas agora não tem jeito, agora tem que aprender. Tem que... Aprendizado compulsório. Super, super. E para o atendimento também, né? Para o contato com as famílias e tal. Super. Verdade. Teve famílias que eu não... Por conta de toda essa demanda as faculdades continuam, né, no formato de aulas virtualizadas. E aí eu acabei não dando a devida... Pensando nisso, falei, eu não tenho agora tempo para poder pensar no atendimento virtualizado. Mas os próprios pacientes estão pedindo muito, né? Sim. Ninguém pensou que ia durar tanto. Acho que as pessoas na vida prática não pensaram que ia durar tanto. Então, assim, há um mês a gente dá conta de esperar, mas agora não, vamos voltar, por favor. E isso tem feito um movimento bem interessante. Na terça-feira, nós estivemos aqui com a Emanuele Vasconcelos, neuropediatra. Então, a gente conversou bastante sobre diagnóstico diferencial, medicação, encaminhamento, equipe básica de atendimento. E aí, vamos partir de hoje para o atendimento fonoaudiológico. Então, esta criança chega no nosso consultório, no nosso ambulatório. Qual é o perfil de criança que tem chegado no ambulatório? É um perfil de crianças mais jovens ou continuam chegando crianças mais velhas com diagnóstico também recém-instaurado, coisas desse tipo? Não, a gente hoje tem muito menos aquela situação de a criança receber o diagnóstico aos 8, 9 anos de idade. Isso hoje acontece muito pouco mesmo. A gente acaba recebendo crianças assim mais velhas, mas que já tiveram o diagnóstico mais cedo e tentaram outros tipos de abordagem, tentaram outras coisas, ou não conseguiram atendimento, porque essa é uma realidade, né? Então, a gente acaba recebendo, mas na maior parte dos nossos pacientes, das crianças que chegam para a gente, eles chegam para a gente em torno de 4, 5 anos. Claro, tem crianças que chegam pequenininhas, com 2 anos, às vezes antes disso, mas não é o mais frequente. O mais frequente é entre 4 e 5 anos. E aí essa criança chega, muitas vezes quando elas procuram a gente no início, e eu falo que um dos primeiros profissionais que são procurados é o fonoaudiólogo, é pela ausência de oralidade, né? Essa criança não fala num período que a família começa a ficar preocupada, começa a ver que está se distanciando muito das crianças da mesma idade, aí buscam principalmente o fonoaudiólogo. Como é que a gente deve pensar nesse formato de avaliação? Eu falo que é muito simples olhar para uma criança de 4, 5 anos, mesmo verbal, mas vamos pensar nas não oralizadas, e é fácil olhar para ela e falar assim, tá, eu estou vendo ali um atraso de linguagem, mas como que a gente pode fazer para chegar o mais próximo possível de uma quantificação desse atraso, né? Isso é importante? É sempre mais fácil você fazer o diagnóstico, eu acho, que é sempre mais fácil. E assim, na verdade, a literatura toda diz isso, né? O diagnóstico nos casos mais graves é muito mais simples, porque eles são muito mais óbvios. Seja para criança autista, seja para criança surda, por exemplo, né? Que é um diagnóstico diferencial importante, um diagnóstico, né? Existe, eventualmente, pode existir uma comorbidade e o diagnóstico precisa ser feito, e o diagnóstico das duas questões precisa ser feito também. Mas, em termos de quantificação, eu acho complicado a gente pensar em... primeiro, em português a gente tem muito poucos parâmetros de normalidade, né? Então, por exemplo, um diagnóstico de distúrbios, de transtornos de desenvolvimento de linguagem e tal, fala em 1 ou 2 desvios padrão acima, atrás do desenvolvimento normal de linguagem. A gente não tem isso, né? A gente não tem em português uma curva de normalidade com desvio padrão e tudo mais. Eu não sei se a gente deve ter,
né? Porque eu não sei se linguagem é uma coisa que a gente padroniza desse jeito, né? O que é comum na linguagem é uma coisa muito, não sei, muito varia muito, é uma coisa muito pessoal, né? O fato de que todos nós compartilhamos a linguagem é uma habilidade para todo mundo, tal, faz com que a gente pense na linguagem como uma coisa que é igual para todo mundo, né? Mas se você pensar assim, eu sempre penso nisso, se a forma de comunicação entre as pessoas fosse o desenho, é uma coisa que, em tese, todo mundo é capaz de um bonequinho de palitinho, né? Desenhar uma casinha, uma arvorezinha, você se fazer entender por aí. Mas para você fazer entender, para você se expressar através do desenho, precisa um tipo de talento que não é compartilhado, não é igual para todo mundo. O que é igual para todo mundo é o muito básico. O que nos faz efetivamente nos expressar de forma criativa, simbólica, que ajuda o pensamento e tal, é outra coisa, né? É muito particular, é muito individual. Então, você pensar em avaliar isso de forma que você possa quantificar e dizer esta criança está 3 pontos acima ou abaixo do que seria esperado para a idade dela, eu acho muito difícil. Muito. Aí você pensa assim, onde esse estudo vai ser feito? Esse estudo vai ser um estudo multicêntrico, né? Então a gente vai ter um grupo de pesquisadores em Salvador, um grupo em Porto Alegre, um grupo em Recife, um em Manaus e um em São Paulo fazendo essa avaliação, fazendo essa coleta de dados. Vamos escolher dados de 5.000 crianças. E as crianças do interior da Bahia? E as do interior de São Paulo? Elas vão ser iguais, né? Elas não vão ser iguais, né? No ABFW, por exemplo, que é um teste muito, né? É uma prova útil, importante, que tem quase 20 anos, né? Então, o uso das palavras pelas crianças já mudou muito também, né? E ele colheu dados de crianças de um determinado bairro, de uma determinada região de São Paulo. Outras regiões são diferentes. E eu não preciso ir para a Bahia. Se eu for para o Rio de Janeiro, eu já vou ter provas, respostas diferentes. Então, aí é que eu acho que entra o profissional. Aí entra o olhar clínico. Não é não usar o instrumento. O instrumento é fundamental, é super útil. Mas o clínico vai saber, dentre todas as crianças que eu costumo avaliar, essa que está respondendo como todo mundo faz, sabe? Essa criança está usando uma palavra muito diferente, essa criança está usando palavras diferentes da idade dela, essa criança está fazendo uma livre associação em cima das palavras que estão aqui nessas figuras que eu estou mostrando. Como é que é isso? Como é que é a questão fonética, fonológica, articulatória? Como é que é diferente do esperado? Por exemplo, em Salvador, a resposta fonológica é diferente, né, do que a gente tem aqui. Ontem eu estava vendo, eu achei... Você me disse que era um bate-papo, então eu vou seguir no bate-papo. É um bate-papo. Mas ontem eu vi um vídeo do Caetano. O Caetano sempre é muito instigante, assim. Um vídeo desses atuais mesmo, ele está de pijama no vídeo. E alguém está tentando convencê-lo a fazer exercício, malhar. Paulo, eu vi. Você viu esse vídeo? Eu vi. E ele está enrolando a pessoa, né? Mas aí ele comenta um negócio sensacional, que eu achei muito legal. A coisa de que o R retroflexo voltou à moda, né? Um autor, nos anos 80, disse que o R retroflexo ia desaparecer, né? Porque o R... Eu ia perguntar, existe moda? Não, mas é isso. Se você pensar, nos anos 70, 80, todo mundo falava que nem baiano carioca, todo mundo falava porta, né? Todo mundo falava. Aí vieram os sertanejos, né? E agora todo mundo fala. E ele falando que ele viu na TV o pessoal do governo estava falando porta. E assim, voltou. Hoje a gente vê muita gente falando, usando o R retroflexo.
E ele comentou que ele acha, e essa foi a parte que eu achei sensacional, ele percebeu que ele esteve no Paraguai e percebeu que as pessoas no Paraguai que falam o Tupi-Guarani usam o R retroflexo, que no Tupi-Guarani o R é retroflexo. Então, no Brasil, em lugares mais do interior, mais perto das tribos Tupi-Guarani, o R retroflexo seria mais comum. Olha só que coisa legal, não é? Que, assim, é uma coisa, né, tem a ver com etimologia, tem a ver com historiografia linguística, mas, e é uma hipótese, ele não fez nenhuma pesquisa nesse sentido. Mas é isso, quer dizer, existem características, a gente está num país enorme, né? Cidades muito grandes. A Mônica, nossa, me fugiu o sobrenome dela agora, Pereira, uma fono do Rio de Janeiro, há um tempo atrás fez uma pesquisa super interessante quanto às diferenças de sotaque da Zona Sul e da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Nossa, que bacana! Super legal, super legal. Quer dizer, você tem tantas variações que você pensar em quantificar alguns aspectos ou quantificar os distúrbios, eu acho muito complicado e eu não sei se clinicamente é o mais útil, é o mais interessante. Ok. E você me traz muito na sua fala, Fernanda, essa ideia do quanto esse ambiente influencia, né? O quanto não é possível controlar todas as variáveis aí do ambiente, mas ao mesmo tempo é importante percebê-las. Então eu preciso compreender essa família, eu preciso compreender, preciso buscar esses diferentes meios a qual a criança está inserida para entender até as orientações que vão funcionar, né? Sim, e principalmente, eu acho que o que é muito importante é a gente garantir à criança não a perfeição, mas a igualdade de chances, né? Para todo mundo, boa comunicação aumenta as chances de sucesso, né? Na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Se você se comunicar bem, você vai ser mais bem-sucedido. E isso depende de uma série de fatores, que podem ter a ver com a boa articulação da fala. Mas não é só isso, tem um monte de coisas. Então, eu acho que esse é o ponto. Assim, se a gente pensar o objetivo fundamental de qualquer intervenção fonoaudiológica seria a gente atingir o melhor desempenho possível de cada pessoa, né? Se possibilitar que a pessoa atinja o máximo do seu potencial. Né? E eu acho isso tão difícil no TEA. Eu tenho, só para contextualizar, eu tenho uma criança que eu acompanho desde 1 ano e meio, era uma criança grave, chegou com um quadro bastante grave. E veio evoluindo com uma equipe bacana de uma forma tão legal. Quando ele fez agora 7 anos, e ele vai ao neuro a cada 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Mas assim, olhando, é uma criança que não precisa de nenhum tipo de adaptação, absolutamente nenhum. Se dá super bem na escola, mas tem algumas dificuldades, principalmente pragmáticas. As coisas são muito concretas, ele foge, quando vai para o abstrato, ele se perde, mas dá conta do mundo. Para mim estava ótimo, né? Eu estava com ele há 6 anos. E aí ele chegou na neuro, a neuro falou, isso não está bom, isso não está bom, isso não está bom, e fez uma lista de coisas que não estavam bom e mandou pra gente. E a mãe chegou muito frustrada, ela falou assim, mas a minha filha faz coisas, a minha filha mais nova, que não tem diagnóstico nenhum, faz coisas muito piores do que isso. E isso parece com o pai dele, isso aqui parece com o avô, e parece que a gente quer sempre consertar as pessoas, né? E exato, você quer atingir nos autistas, nas crianças do espectro do autismo, nas pessoas do espectro do autismo, uma perfeição que não existe, né? Não, se você pegar essa neuro, você provavelmente vai ser capaz de dizer isso não está bom, isso não está bom, isso não está bom. É verdade. Cada um de nós, se qualquer pessoa olhar para cada um de nós, vai ser capaz de dizer, né? Olha, você precisa melhorar isso, melhorar aquilo. Não existe essa coisa de estar perfeito. Então, acontece muito isso em relação a pessoas com grandes quadros, grandes distúrbios, haver essa coisa assim, não, eu só vou dar alta quando a narrativa dele estiver ótima. Espera um pouquinho, ele tem 10 anos. Quantas crianças de 10 anos você conhece que tem uma narrativa ótima? Não é? O ano passado, na Acha, eu tenho comentado isso sempre porque me deixou meio impressionada.
Tinha um trabalho que era assim, a comparação do discurso narrativo persuasivo de crianças, de adolescentes de 13 anos, autistas e não autistas. Discurso narrativo persuasivo. Por escrito, por escrito. Ai, por escrito. Por escrito. Aí a conclusão do estudo qual foi? Que não tinha diferença. Por quê? Porque os não autistas eram tão ruins quanto os autistas. Lógico. Quantos adolescentes de 13 anos você conhece que vão escrever uma cartinha persuasiva para alguém? Não é? Que vão... Não existe isso. Né? Não, então, esse parâmetro de o que eu quero do meu paciente, eu acho que é um parâmetro que precisa ser repensado. Eu acho que esse momento agora, da pandemia e tal, está nos permitindo reavaliar, ou está nos exigindo reavaliar os paradigmas de intervenção. Né? Então, nesse sentido, o que a gente quer quando a gente intervém? Né? Para onde a gente quer caminhar? O que a gente está buscando? Se está buscando perfeição, em que medida vai ser possível a gente oferecer intervenção individual, 1 ou 2 vezes por semana, para 1% da população, no mínimo, que são os autistas? Sim. Aí você tem 1%, 1% é um cálculo bem conservador, né? Mas tem 1% de autistas, tem 1,5% de transtornos de desenvolvimento de linguagem, aí tem não sei quantos de distúrbios de aprendizagem, aí tem os surdos, os deficientes mentais, as paralisias cerebrais, enfim. Você tem aí 10% da população que precisaria de intervenção. Quantos profissionais você vai precisar para isso? Se o seu paradigma for esse, vou atender todo mundo individualmente, vou fazer... Né? Que serviço você vai oferecer? Isso precisa ser muito pensado, porque a gente está falando de um paciente que não vai ficar 1 ano no serviço e depois de 1 ano ele tem como partir. Né? Mas, ao mesmo tempo, os diagnósticos continuam surgindo, as crianças continuam nascendo, e esse foi um dos grandes focos que fizeram o próprio serviço estadual que a gente tem aqui sofrer um colapso de fila de espera, obviamente. Não é um paciente que vai ficar por um tempo determinado e vai embora. E lá, depois de ler muitos trabalhos seus e de toda a equipe, depois de uma palestra que você deu para a gente lá na Unijorge, a gente começou a pensar muito nesses diferentes formatos de atendimento. Né? Porque até então pensava-se assim, não sou eu que pensava, tá, gente? Estou falando das pessoas como um todo. Já que eu não estou conseguindo atender, vamos botar todo mundo aqui num grupo para poder dizer que estamos atendendo. E, na verdade, esse sentido de terapia de grupo acabou trazendo aí uma conotação pejorativa que a gente precisa rever. E aí a gente tem uma iniciação científica lá na Unijorge pautada nisso. Tem atendimentos individuais, atendimentos em dupla e atendimentos em grupo. E nós começamos a medir o tanto que os atendimentos de grupo melhoravam coisas que no individual não. Porque eu tenho pacientes que quando estão comigo sozinhos no consultório são maravilhosos, dá vontade de dar alta. Mas na hora que está na escola, na interação social com seus parceiros comunicativos, é um fracasso, né? E ele não se adequa, e esse atendimento em grupo é muito bacana, é muito importante. Sim, como é que você enxerga isso? Os desafios são outros, né? O que eu acho que é importante quando a gente pensa nessas outras, em qualquer alternativa, é você pensar no cliente, né? Não dá para você, eu acho que não é o melhor modelo, não é assim, neste serviço nós atendemos em grupo, neste serviço nós fazemos orientação para os pais, neste serviço é só atendimento individual. Os indivíduos têm necessidades diferentes em diferentes momentos da vida. Exato. Então, você fazer orientação familiar para uma criança de 2, 3 anos tem um impacto completamente diferente de fazer uma orientação familiar para um adolescente ou para uma criança de 10, 11 anos. Completamente diferente. Por outro lado, um atendimento em grupo, pequeno grupo, com adolescentes,
te dá desafios e te dá possibilidades, oportunidades que o atendimento individual não dá mais. O atendimento individual se esgota num determinado momento, né? E o grupo propõe outros desafios. Mas você precisa de um olhar clínico para entender, porque também é isso, né? Quando você está falando de autismo, você não pode estar falando de idade, né? Idade cronológica. Às vezes, você tem um paciente de 13 anos que funciona como se tivesse 1 ano e meio. Mas essa família tem uma história de já ter 13 anos com essa criança. Então, a família não está mais lidando com uma criança de 1 ano e meio. A gente precisa do olhar clínico. Não dá para eu parear, para eu agrupar esse adolescente muito grave com outro adolescente de 13 anos não grave, né? É óbvio, eu preciso de um olhar clínico para entender que grupos vão funcionar bem, né? Que grupos vão ter necessidades complementares, um vai ajudar o outro, tal. Eu acho que super. A gente tem tido alguns grupos, eu estou orientando um mestrado com grupos e tem coisas sensacionais, tem coisas maravilhosas. Tem um grupo que está trabalhando à distância. A gente ficou em dúvida sobre como ficaria o teleatendimento. A gente não faz teleatendimento, mas a gente faz esse trabalho de orientação à distância e tal. Mas com esse grupo, praticamente virou não chega a ser um teleatendimento, porque a dinâmica deles rola sozinha, né? Igual o terapeuta, mas o terapeuta é só mais um membro do grupo. Tá super legal, super. Mas a gente também precisa da participação nesse teleatendimento, nesse específico desse grupo, a gente está precisando da participação das mães. Sim. Particularmente por causa de um menino. Os outros dois funcionariam super bem. Mas tem um que, quando fica irritado, ele emudece todo mundo. Ele sai da história. Então, a mãe dele precisa estar lá para dizer, não, pera um pouquinho, não é porque você não gostou que você vira as costas e vai embora, né? Porque isso no computador é muito fácil. Então, nesse caso, a gente está precisando da mãe ajudando, assim, participando. O outro grupo não, o outro grupo está funcionando, tem 2 grupos que estão funcionando bem pela internet. E tem um que ainda está meio se ajustando, ainda não está funcionando bem, mas tem 2 que estão sensacionais. E acontecem coisas muito legais, assim. É bem... E é isso. Eu não sei em que medida o atendimento de grupo dá conta dessa coisa da demanda, né? Porque se você pensar, a demanda é tão grande que se você conseguir atender todo mundo em grupo, você vai continuar com uma demanda muito grande. Você vai continuar com uma fila de espera, né? Assim, o que eu acho é que a gente precisa... tem uma fono portuguesa que outro dia falou uma coisa muito interessante. A gente precisa empoderar um pouco o ambiente da criança. Não só os pais, mas os professores, né? Você não é transformar... Isso eu sou super contra você transformar os pais em terapeutas. Mas se você der favorecer um ambiente mais saudável, um ambiente que haja estimulação intensa, saudável, sem grande estresse, você já consegue bastante coisa. Você talvez consiga intervenções clínicas mais curtas, por períodos de tempo mais curto, às vezes, talvez intercalando o período de atendimento e sem atendimento. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito nesse sentido, no sentido de buscar soluções para isso. Para isso, a gente precisa orientar essas famílias, né? Parte do princípio de que a família sabe o que a gente está fazendo e sabe as demandas comunicativas que a criança vai ter, né? Pois é, orientar a família é uma coisa meio assim, sem saída, né? Não tem como não fazer. O que eu acho que a gente precisa pensar um pouco é que não dá para existir um único modelo de orientação familiar, né? A gente precisa pensar para cada família, em cada situação, o que seria mais conveniente, o que seria mais útil, e até se nesse momento é o caso de fazer orientação.
né? Eu acho que tem situações em que a família está tão impactada ainda, tão chocada com o diagnóstico, que você pôr a família na sala com a criança aumenta muito o estresse. Então, às vezes, é o caso de você espera uns meses, deixa essa família digerir o diagnóstico, né? Ou às vezes é outra história, às vezes a família, esse diagnóstico já foi feito há 5, 6 anos, mas a família está muito estressada, esse não é o momento, o casal está se separando, alguma coisa assim. Você precisa essa sensibilidade. De novo, é uma perspectiva clínica, você precisa da sensação clínica, ou do olhar clínico para entender, neste momento, o que vai ser mais útil, né? E aí pensar, como é que eu vou fazer essa orientação? Eu vou fazer essa orientação junto com o atendimento? Eu vou intercalar o atendimento com essa orientação? E, Fernanda, existe... Eu acho que deu uma cortadinha. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Deu uma cortadinha. E existe algum critério de observação mais importante para a gente poder se organizar nesse sentido de fazer essa escolha de que momento entra cada etapa dessa da orientação familiar? Vocês estão trabalhando em cima de alguma coisa? O grupo todo, sempre que eu faço muito essas lives, eles perguntam muito isso. E tem protocolo? E tem algum questionário? Ou é apenas mesmo uma questão desse feeling clínico, né? Me explica um pouquinho como é que vocês fazem isso. Olha, a gente aplica alguns questionários com os pais como parte da avaliação da criança, né? Então, a gente aplica um questionário sobre as funções comunicativas que os pais observam, a gente aplica um questionário sobre a adaptação social da criança, a gente aplica um questionário, o ABC, que é um questionário sobre comportamentos autísticos. Isso a gente aplica no começo do atendimento, durante o processo diagnóstico, e a gente reaplica a cada 6 meses. Isso nos dá uma noção de como os pais estão vendo a comunicação da criança. E esses questionários a gente aplica há muitos anos, mas de uns 2 ou 3 anos para cá, a gente está aplicando também um questionário de dificuldades comunicativas dos pais com crianças autistas. Esse é um questionário específico sobre as dificuldades que os pais têm na comunicação com as crianças. Todos esses questionários, todo esse material está publicado, de fácil acesso, está tudo publicado Open Access. Tá. E aí, ó, eu tô vendo que tem algumas mães aqui que são lá do meu ambulatório, e aí daqui a pouco elas vão perguntar, são os mesmos questionários, viu, que eu sou cria da cria dela. A minha orientadora tá aqui, Carla Cardoso tá assistindo a gente. A Carla é cria dela e eu sou cria da Carla, então eu tô fazendo questionários. Pronto. Tudo culpa minha agora. Tudo culpa sua. Segura essa aí no peito, que é tudo culpa sua. Mas então, a gente usa esses questionários como parâmetros para dar para a gente uma noção de como essas famílias estão. Né? Não, a gente não tem assim um organograma, sabe? Tipo, respondeu assim, vai para cá, respondeu assado, vai para lá. A gente não tem uma coisa dessas. Tem muito essa coisa clinicamente, essa coisa do feeling. E, por exemplo, neste momento, essa é uma outra questão muito legal. Nesse momento, a gente está... Deixa eu começar do começo. Em 2014, quando teve a Copa do Mundo, eu fiz um projeto bem estruturado, começando assim, a gente fazia 4 sessões com a família dentro da sala, com a mãe dentro da sala durante o atendimento, para a gente conversar sobre daquelas atividades que a gente estava aqui, fazendo aqui, o que daria para fazer em casa. Né? Depois a gente passou 4 semanas sugerindo coisas para as famílias fazerem em casa e controlando isso por telefone. A gente atendia a criança, mas num outro dia da semana controlava por telefone como é que anda, não sei o que tal, para também ter essa noção de como ficava esse contato à distância, esse controle mais... Não é um controle remoto, mas é isso, é essa orientação mais remota. Porque a gente queria passar 5 ou 6 semanas sem atender, só fazendo esse controle à distância, porque era o período da Copa do Mundo, que o trânsito eu sabia que ia ficar impossível, não ia dar para atender, né? Assim, então,
Então a gente fez isso, deu super certo, foi super bom, a gente teve vários insights, várias coisas. Depois eu fiz outros projetos, quando chegava férias a gente fazia mais ou menos a mesma coisa, tá. Aí agora, em começo de março, explode tudo e a gente passa a ter que fazer isso à distância sem nenhuma preparação. Nada. Né? E eu ainda estava fora, eu estava viajando, eu tinha ido para a Itália, estava na Itália no meio da confusão toda. Voltei e assim, não, essa semana os pacientes vêm, na semana que vem já não vem mais. E já foi uma coisa assim, de ligar para os pacientes e dizer, não venha, né? Estamos fechando. Então, a gente está montando esse atendimento à distância, não é atendimento à distância, essa orientação à distância, a partir do zero, assim, sem nenhuma organização prévia. Muitos pais já tinham passado por isso, mas a maior parte não, a maior parte nunca tinha feito esse tipo de trabalho, assim. E, por outro lado, nas outras situações, os pais não estavam em isolamento. As crianças estavam em aula, as crianças não estavam em casa 24 horas por dia. Todos os filhos em casa, né? Essa é uma outra coisa. Todos os filhos estão em casa. Então, um pouco daquela fantasia de que o atendimento domiciliar, a orientação à família, a família estando em casa, então a gente fazer isso à distância vai ser muito mais fácil, não é bem assim. Né? Não é bem mais fácil. Você tem 2 filhos pequenos. Você tá, não é simples você fazer as coisas em casa. Não é simples nada. Nem estabelecer uma rotina é simples, né? Como não vai ser simples também depois uma retomada do processo anterior que a gente tinha. Com certeza. E aí eu vejo muito assim, os meus pacientes são muito desregulados, porque eles ficam mais tempo na televisão e no tablet e nos iPads, porque os pais precisam fazer coisas em casa e estão sem ninguém para ajudar. E isso já faz com que a gente já tenha uma perda importante. Segundo, que esse desajuste de rotina causa uma desestrutura neles, que daqui a pouco tudo bem, eles vão se adaptar. Inclusive é massa ficar em casa sem fazer muita coisa para uma parte deles. Mas a retomada depois é o que me preocupa, né? Esse processo de assim, agora, abriu as portas, vamos sair para a rua, e agora? Né? Então, aí tem várias coisas, né? Assim, não são só as crianças com autismo que vão ter problema. Sim. De readaptação. Nós vamos ter problemas. Eu vou ter muitos. Muitos. Assim, aquela história. No meu caso, eu moro fora de São Paulo, estamos na minha casa, só eu e meu marido. Então, é um silêncio absoluto, uma delícia, tal. Eu trabalho... Então, isso vai acabar, né? Assim, quando acabar. Então, para as crianças, isso vai ser um problema também. E de uma forma geral, mas principalmente para as crianças com autismo, eu acho que uma coisa que a gente precisava começar a trabalhar já, a gente já está fazendo isso com os nossos pacientes, é a questão da máscara. Nossa, eu recebi uma mãe ontem desesperada. Como é que eu desensibilizo agora para usar essa máscara? Porque... Aí eu botei a mãozinha na cabeça e falei, vamos ter problemas. Acho que a gente vai ter o problema de usar a máscara, e aí o que eu estou sugerindo para as mães é começarem já a fazer a máscara com a criança. Né? Uma atividade com a criança. Vamos fazer a máscara, vamos usar a máscara para algumas coisas com objetivo, né? Assim, então vamos passear na rua. As crianças estão ficando muito aflitas de ficar muito dentro de casa. Não, vamos dar uma volta no quarteirão. Volta no quarteirão pode, não tem problema. Mas vamos pôr a máscara. Mas tem o outro aspecto. Você já foi ao supermercado de máscara? Eu já, é terrível, gente. Mas aí você encontra uma pessoa assim, uma pessoa dá passagem para você com um carrinho no supermercado. Um olha para o outro, você sabe se a pessoa está sorrindo para você ou não? Não. É terrível, você não consegue expressar simpatia, nem você consegue ter empatia de ninguém. Pensa como fica isso para a criança com autismo. A gente trabalha muito a questão da expressão facial. A questão dos significados, dos sentidos da comunicação que são transmitidos pela expressão facial. A gente trabalha o tempo todo com o T perceptual, não é? A gente faz isso o tempo todo. De repente, a gente tem que metade desse T desaparece. Como é que faz?
né? Então, como é que a gente vai trabalhar? O que eu tenho sugerido, e aí tem essa coisa na